Professor, o senhor está mudo. Obrigado. Bom dia, oficialmente falando para todos. Então, hoje, nosso objetivo é prosseguir os nossos estudos acerca do Hegel, né, como um teórico com a finalidade de estudar sobre o Estado, né, sobre o conceito de Estado advindo desse autor. Mas, então, sim, só quero fazer uma ponderação, né, aqui para a gente, então, orientar o nosso trabalho. Dentro do que nós estamos estudando de Hegel, eu vou transmitir aqui para a gente rascunhar alguns itens aqui. Então, nós estamos dentro de uma tradição chamada idealismo. Só que é o idealismo específico, o alemão, né? Então, dentro do idealismo alemão, nós temos aí essa vertente hegeliana da questão. O idealismo o idealismo é algo que a gente já estudou lá em Platão, depois retomou lá em São Tomás, em Santo Agostinho, isso para falar os mais famosos na história aí, né, da filosofia. Depois, na Idade Média, Santo Agostinho. Na Idade Moderna, Descartes, né? E aí, no tempo um pouco mais, no tempo contemporâneo, assim dizendo, nós temos o Kant, né, que também é alemão, e depois do Kant, vamos colocar aqui o nome do Kant, o Kant você estudou lá no segundo ano, né? Segundo ano do ensino médio. E aí, quando a gente estudou Kant lá, a gente ficou mais preso na questão da ética, né? Pois não? Então, nós estudamos mais a vertente da questão que se refere à ética. E depois, agora, né, para esse tempo aqui, nós vamos estudar o Hegel, né, também, que tem a mesma ideia, só que dentro de um contexto que a gente quer entender. O Hegel, então, é do terceiro ano do ensino médio. Tem alguém, Jéssica Beatriz? Vamos, desliga o áudio, por favor. Então, nessa questão aqui posta, né? Aí nós temos então o Hegel aqui, que é o conteúdo do terceiro ano propriamente dito, né? Então, esse estudo, a gente vai buscar aqui dentro do conceito de Estado, né? Querendo saber o conceito de Estado. Claro que o conceito de Estado a gente já viu nos autores aí, do Hobbes, Locke e Rousseau, só que especificamente esse Estado aqui, dentro do que se refere à filosofia política, né? Esse estudo vamos fazer aqui, basicamente, para saber o que é o Estado, de onde vem a ideia de Estado que nós temos para trabalhar, certo? Na filosofia política. E isso já fazendo um contraponto, né? Já antecipando que nós vamos estudar aqui, isso aqui, ó, nós vamos dar do Hegel aqui, é diferente daquilo, né? Diferente do que nós vamos estudar logo em seguida, que é o mesmo conceito de Estado também, só que em Karl Marx, né? Em Marx. O Hegel parte do idealismo, o Marx parte do materialismo. Na aula passada, a gente gastou um tempinho aí tentando deixar claro o que era esse idealismo, né? Tentando se mostrar como que seria essa posição idealista, que é diferente da posição materialista. E a gente avançou um pouquinho estudando, iniciando pelo menos, qual que era essa questão posta por Hegel no que se refere ao espírito absoluto. Hoje, conforme o nosso andamento aqui, eu pretendo, né, ver se a gente consegue fazer a diferença entre o Zeitgeist, né, e o Volksgeist. Nós aprendemos essas duas palavras na aula passada, não foi? A palavra Geist em alemão significa... Aprendemos na aula passada, gente? Geist. Espírito, justamente, né? E aí eu tenho um espírito que é do tempo, os dois são do tempo, né? Então aqui, espírito do tempo, mas esse tempo aqui entendido como eterno,
eterno. E o Volksgeist, especificamente, deixa eu aqui, para a gente aumentar aqui, eterno. E o Volksgeist é do tempo, mas o tempo que é limitado, certo? O tempo limitado, portanto, é a tradição. É a tradição, certo? Então, nós temos o conceito aí de espírito do tempo, esse tempo que ele é eterno, então, ou seja, é o tempo que é do seu tataravô, que é o tempo também do seu bisneto, que ainda nem nasceu. O pai dele, nem o pai do pai dele ainda não nasceu, né? Às vezes. Então, é esse sentido que se passa, né? Zeit, tempo eterno, eternidade, e Volks significaria tradição. Então, a gente pretende, então, trabalhar essas duas questões hoje aí. Antes de continuar, eu só estava olhando lá, porque nós já temos aí prova batendo as nossas portas, né? Prova do terceiro bimestre. Então, é na semana, dia 14 ou 17, ali, né? Mas na semana dessa semana que vai dar o dia 17 de setembro, né? Então, eu estava observando aqui, nós já temos aqui como conteúdo, olha só, a diagnose que fizemos do ceticismo, dogmatismo e relativismo. São duas aulas que estão no GR8, aula 23, aula 25. No GR8 foi postada a aula 23 no dia 9 e a aula 25 foi postada no dia 16, certo? Então, esses dois materiais estão lá. E aí, essa já é certeza que vai cair na prova, tá? 23 e 25. Agora, a 26, eu postei lá hoje, mas ela está com a data do dia 23, que foi da aula que tivemos semana passada, e nós vamos, então, continuar hoje, né? Vamos ver conforme o andamento dessas aulas, porque semana que vem não teremos aula, vai ser trabalho coletivo, entendeu? Então, aí, possivelmente, vamos ter aula só na outra segunda. Se, por acaso, a gente não avançar tanto hoje, a gente vai deixar esse material para tratar depois, certo? Então, ou seja, se por acaso não avançarmos, a 26 não entra, mas se avançarmos, a 26 entra. Mas tem uma questão da 26, portfólio. Tá vendo que está escrito aqui no título da atividade? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas é portfólio? Não, essa está escrito portfólio aqui. Lá no GR8 está escrito no título da disciplina que é portfólio, da aula, postar da aula que é portfólio. Então, essa é uma atividade que você tem que fazer e anexar no portfólio. Só lembrando que, se por acaso você não conseguiu verificar essa atividade lá no e-mail, né? Quando você envia, vai para o seu e-mail. Você baixa lá e você anexa no seu GR8. Se porventura isso não aconteceu, você pôs no e-mail errado, qualquer coisa assim, aí entra em contato, que é na medida do tempo, né? Pode ser que demore um pouquinho aí, um tempinho mais, porque a gente está trabalhando aqui na escola o tempo todo, mas eu respondo com um arquivo seu, né? O seu arquivo para você anexar lá no GR8, se você assim tiver feito. Certo? Combinado essa parte? Tá entendido? Então, nós, se não tiver nada, a gente continua aqui. Esse aqui é o material, olha só. Eu vou até colocar no grupo lá do WhatsApp, eu vou colocar só a frequência mesmo, como a gente sempre coloca, né? Mas se você entrar aqui pelo blog, você vai encontrar aqui a chamada, né? A frequência para você fazer. Quem quiser já entrar por aí, já pode ir adiantando essa parte. Se não, eu vou colocar lá no nosso grupo no grupo de vocês lá do terceiro ano, a frequência da aula de hoje, a frequência específica da nossa aula aqui de filosofia do terceiro ano. Já está lá para vocês poderem fazer assim que tiver uma folguinha aí, certo? Então, a sequência aqui que eu vou apresentar, você veja que está aqui a aula da semana passada, a gravação está aqui, né? E logo depois a gente vai colocar aqui do dia 30. O texto que a gente baseou para fazer os slides está posto aqui já. Você, então, estude esse texto, porque o texto a gente baseia para fazer a prova, bem como os slides, né, que estão aí à disposição também para vocês lerem, relerem, estudarem, aprenderem, né, e tirar as suas dúvidas assim que tiver. Vamos, então, seguir aqui para aquela questão que a gente vai continuar. Lembra que eu falei para vocês que quem era o idealista do segundo ano, que eu falei agora há pouco? Que a gente começou a estudar lá no segundo ano? Quem era o filósofo idealista que nós começamos? Kant. Immanuel Kant. Immanuel Kant, justamente. Então, o Hegel deve a Kant. O Hegel ele é tributário a Kant
no sentido de alterar, né, os elementos que o Hegel, que o Kant desenvolveu, porque o Kant é mais velho que o Hegel, tá? O Kant é mais antigo que o Hegel. Deixa eu só, isso aqui eu coloquei para a gente... Beleza, então veja bem. Com base em Kant, né, a consciência, ou o sujeito, ou nós, que somos racionais, portanto, somos conscientes, temos consciência, né? Ele diz que o sujeito, então, ele interfere ativamente na construção da realidade, certo? Só que isso aqui já é uma sacada do Kant, uma alteração que o Kant faz, que o Hegel vai fazer mais ainda, certo? Então, como é que é essa situação aqui em Kant? A gente lembra, não sei se vocês lembram das aulas do segundo ano, né? Mas o Kant, ele diz que a gente tem imperativos categóricos e imperativos hipotéticos. O que é um imperativo? São comandos, são determinações que nós temos, então, que seguir, certo? Então, se for fazer uma pergunta aqui, só levanta a mãozinha aí, fazendo um manifesto aí. Quem gosta de coca aqui nessa turma? Quem gosta de coca? É bom, hein? Só tem umas duas pessoas, alguém já manifestou em voz alta, beleza, né? Mas então, agora a pergunta é, você sabe, eu vou fazer uma pergunta na qual você sabe, eu sei que você sabe, todo mundo sabe que você sabe, porque está na ideia. Nós podemos tomar coca todos os dias da nossa vida? Não. Porque, por mais que queiremos, por mais que nós podemos querer, por mais que nós achemos bom, a gente sabe que a gente não pode tomar coca todos os dias da nossa vida. E se por acaso você começa a tomar coca, vem uma coisa na sua cabeça e fala, estou fazendo uma coisa errada. Estou fazendo uma coisa errada. Porque o Kant vai dizer para a gente, na medida em que nós fomos criados, na medida em que nós existimos, nós já temos a plena certeza e a plena consciência de tudo que é certo. Talvez nós não sabemos o que é errado, mas nós sabemos o que é certo. Não tem essa de não saber o que é certo. Entendeu? Isso com base em Kant. Com base no princípio racional, com base na ideia. E aí, essa situação é o imperativo categórico. Ele manda universalmente você o tempo todo fazer o que tem que ser feito. Fazer o que é certo. Fazer aquilo que precisa ser feito. Compreende? Compreende, gente? Então. E se por acaso a pessoa vai e faz uma coisa errada ainda, né? Eu não pensei. Se for Kant, realmente você não pensou, porque se eu tivesse pensado, você não teria feito errado. Você sabia que isso ia dar problema. Entendeu? Então, para Kant, isso é um pouco fixo. É algo que já está estabelecido. Algo que está estático. Mesmo que nós temos os imperativos hipotéticos, né? Conforme Kant, em que há essa interferência ativa na construção da realidade. Quando nós, mesmo sabendo o que é certo, o que nós temos que fazer, mesmo assim, a gente, de alguma forma, a gente faz diferente. Ou a gente faz errado. Entendeu? E essa que a interferência pode fazer, que aí está no campo da nossa liberdade. Certo? Mas no campo da nossa consciência, não existe liberdade. Existe apenas o que é certo e pronto. Até aqui é Kant, ok? Até aqui é Kant. Agora, qual que foi a alteração que Hegel trouxe? Hegel trouxe a alteração de que a razão é histórica. A razão é histórica. A verdade é construída no tempo. Entendeu? A verdade é construída no tempo. Se for apertar Kant, aonde a verdade foi construída? Ela foi construída lá no projeto inicial, antes de tudo quanto é coisa que existe existir, a verdade já foi construída. Como a justiça, como o certo, como o belo, como o bom, como tudo que tem como sendo base para tudo aquilo quanto há. Antes de tudo, ela já existe. E ela foi, de alguma forma, já impregnada na razão, e a gente que é racional,
a gente já sabe essas coisas todas. Isso é Platão, né? Que o Santo Agostinho trocou a ideia por Deus, né? Depois Santo Agostinho foi pelo o Descartes por a questão da racionalidade mesmo, né? Da evolução aí, e o Kant ele foi chamar isso de imperativo categórico. O Hegel concorda com eles, mas no entanto ele vai dizer que não tem essa dimensão tão estática daquilo que é e pronto, mas a coisa pode tornar-se. Aí ele vem trazer a ideia do vir a ser, entendeu? Então, ou seja, a verdade ela é uma construção da razão, mas a razão é histórica. Se é histórica, viu, Raíssa? Se é histórica, ela recebe as interferências do tempo no qual a humanidade vai vivenciando. Aí eu costumo pensar essas coisas assim, a partir de um desenho, que eu costumo tentar fazer esse desenho, para a gente pensar isso aqui. Né? Então, ou seja, partindo aqui do topo, aqui onde a gente quer chegar, é onde a gente saiu, né? Que é o espírito absoluto. Tudo criou, tudo sabe, tudo pode, é o espírito absoluto. E nós seríamos apenas, né? Nós seríamos aqueles carentes. Ele está soluto, né? Ele está só porque ele está completo, ele está pleno, ele está na perfeição. Agora nós não, nós já somos espíritos individuais, né? Espíritos individuais, se formos racionais. Se formos racionais, somos esses espíritos individuais. E aí, o critério aqui, né, é ser racional. Se somos racionais, nós vamos fazer uma saga, nós vamos fazer uma busca, nós vamos caminhar em busca do Espírito Absoluto. E aí, vamos ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui da escadinha, né? Aí eu vou aqui, ó, fazendo essa escadinha, cada escadinha aqui é uma situação no tempo, certo? Até eu chegar aqui no Espírito Absoluto. Entendeu? Então vamos pensar aqui, por exemplo, o seu bisavô, né, que deve ter nascido lá por volta do ano 1930. Né? Suponha que seu bisavô nasceu em 1930. E o tempo dele foi subindo aqui, olha, e ele foi morrer lá por volta do ano 1970. Não, muito pouco, né? 1990. 1990. Né? Então, ou seja, viveu 60 anos. Que tanto de história o seu bisavô sabe? Ele sabe até 1990. Diferente de você. Você supõe que você nasceu aí por volta lá do ano 2000 e, sei lá, 2005, né? E aí você ainda está contando, né? Você ainda está contando, você ainda está adquirindo história na sua história. Agora pensa o seu filho ou o seu neto, né? Que vai nascer quando o seu neto vai nascer? Vamos colocar aqui um tempo bom para que vocês não se comprometam e que vocês possam estudar na faculdade direitinho, sabe? Vamos colocar uma data do seu neto. Então, suponha que daqui a uns 15 anos dá para você terminar a sua faculdade e arrumar um emprego decente, né? Para você poder constituir uma família, certo? Então, vamos pôr lá que você vai ter um filho lá no ano 2035, mais ou menos, né? E aí, seu filho vai ter um filho lá no 2070. Então, você vai ter um neto lá em 2070. Certo? Um projetinho bom para vocês aqui. 2070 vai nascer seu neto. O que eu posso concluir dessa situação aqui, Emily? Eu posso concluir uma coisa, que o seu neto, que ainda nem nasceu, vai nascer lá em 2070, ele é muito mais evoluído que você, certo? Por que ele é mais evoluído que você, Emily? Porque ele sabe mais história que você. Você é mais evoluída que seu avô. Por quê? Porque seu avô morreu em 1990 e ele só aprendeu história até 1990. Você aprendeu história até 1990, que é até o tempo que ele viveu, e você sabe história até 2021, que é o tempo que você está vivendo. Então você é capaz de perceber a situação histórica, perceber as alterações que se tem no tempo que você está vivendo. E a evolução está acontecendo. Se você estiver evoluindo. Se você estiver aprendendo de fato história, né? Então, desse tempo,
É a história que vai, então, avançando e nosso conhecimento histórico faz com que nós, a cada momento, vai se tornando cada vez mais próximo do Espírito absoluto. E esse processo só é possível a partir da razão. Deixa eu escrever aqui, da razão. E a razão, ela leva a gente numa situação aí. Eu vou colocar no próximo slide, deixa eu acrescentar já um item aqui, que é liberdade, que nós vamos trabalhar no próximo slide aqui, que é tratado pelo Hegel como sendo o elemento, que é o critério para saber se você está evoluindo ou se você está parada no tempo, né? Então, a razão, ela nos torna livre à medida que nós garantimos a nossa evolução histórica. Esse é o desenho, sabe? Esse é o desenho que eu pensei aqui para ver essa questão posta aqui pelo Hegel, da interferência da história na nossa racionalidade que nos leva à liberdade. Se for perguntar Kant, mas qual que é a relação entre liberdade e história? Né? A relação é que você é cada vez mais livre à medida que você cumpre com aquilo que a sua racionalidade determina, né? E aí a história não pode interferir nesse processo, porque o certo é certo, sempre foi certo e sempre vai ser certo. Qualquer coisa fora disso está errado. E aí você não é livre fazendo as coisas que não são certas, né? Agora, o Hegel já vai dizer, olha, a história vai alterando a racionalidade, né? E alterando a racionalidade vai alterando também, com isso, os elementos que nos referem-se à nossa liberdade, né? Mas, por outro lado, né, na forma, veja bem, o que é o Espírito Absoluto? É o Criador de tudo, é o que pensou tudo, entendeu? Então, qualquer coisa que você pensa agora já foi, então, apontado por ele. E o caminho que você percorre, né, todo esse caminho aqui, até chegar nele lá, né, é um caminho simplesmente para que você viva a história, mas pratique naturalmente aquilo que já estava impregnado aí em você de algum modo. Meninos, isso tá claro? Isso tá muito confuso? Isso tá tranquilo? Como é que vocês querem julgar ou perguntar alguma coisa nesse sentido aí? Claro. Professor, essa questão da liberdade é que, tipo assim, quanto mais você adquire conhecimento, mais você é livre. É isso? Sim, sim. E até eu vou falar, vou guardar essa sua questão, Emily, para retomá-la daqui a pouquinho, avançando aqui o slide, tá? E aí vamos tentar pôr mais alguma coisa nesse sentido aí. Cadê o nosso negocinho aqui? Perdi a apresentação, tem agora para me deixar. Aqui, achei. Então, essa proposta, né? Essa proposta trazida aqui por Hegel, ela vem de uma forma a diferenciar aquilo que foi trazido por Kant. Então, veja, uma mudança do ponto de vista que percebe o ser humano de uma origem fixa ou estática para uma ideia de constante transformação percebida pelas contradições. É nesse ponto que eu quero retomar a pergunta da Emily. Pensa bem, gente. Uma perguntinha que a gente podia fazer. Enquanto eu vou fazer o exemplo, eu quero que vocês pensem uma coisa, né? Você faz as coisas da sua vida aí, do seu dia a dia. Tem coisas que você faz e que você vai sempre ser feliz, ter sucesso se você repete. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Tem instituições, tem situações que quanto mais você aprende, mais você tem que fazer a mesma coisa. Quanto mais você envolve, mais você tem que fazer a mesma coisa. Vocês conseguem imaginar alguma situação dessas? Vai pensando aí, alguma instituição, alguma situação, em que quanto mais você está velho, repetindo aquela coisa, mais você ainda vai continuar a repetir aquela coisa. Você vai continuar ainda fazendo a mesma coisa. Que é o objetivo do próprio local, da própria situação que você vive. Tomar banho. Sim, mas eu acho que seria uma coisa mais, Emily, seria por que você toma banho?
O que determina isso? Entendeu? Porque é uma questão cultural, é claro, né? Questão cultural e social. Porque a gente não precisaria tomar banho todos os dias. Não podia tomar banho tanto quanto a gente toma. Por que a gente toma banho? Porque tem um determinismo que nos define dessa forma. Mas eu queria que você pensasse mais uma coisa mais assim de algo que te ensinaram você a fazer, para você fazer, e quanto mais você faz, mais quem te ensinou a fazer vai exigir que você faça. E é a mesma coisa, mesma coisa sempre. Deixa eu colocar o exemplo enquanto vocês pensam nisso aí, depois a gente volta então, conforme for, para a gente sintetizar. Mas pensa aqueles que pensaram que educação, que aula, só serviria se fosse aqui na escola, presencial, com o professor ou aluno ao mesmo tempo e na escola. Pensa que situação seria, ou que situação que o 2020 seria simplesmente cancelado da nossa história. Né? E aí eu estava imaginando, quando eu cheguei para dar aula aqui no Ariston, em 2010, né, eu tinha um netbook. Eu trazia ele para a escola já. Né? Os outros ficavam olhando, nossa, mas você teve coragem de trazer esse computador para cá? Isso é perigoso demais, não. Isso é caro, isso é uma coisa que a gente não tinha que usar aqui. As pessoas, praticamente todo mundo tinha, mas sempre ficava em casa, muito bem guardado, né, muito bem protegido. Não podia trazer para a escola. Se tornava uma coisa perigosa. E nessa mesma época, há 10 anos, há 11 anos atrás, né, na verdade, então a internet, a gente não podia confiar na internet, nem na nossa casa. A internet era alguma coisa que estava lá, a gente pagava caro para ter, mas funcionava quando ela estava disponível. Não era uma coisa assim que a gente podia se estabelecer ali com uma segurança naquilo que se precisava se realizar e fazer. Né? Da mesma forma, os aparelhos. Né? Eu ia passar um filme para os alunos, tinha que gravar no pendrive em 3, 4 formatos, porque nesse computador não rodava, tinha que pegar um outro, e às vezes a gente ficava a aula inteira, traz notebook, troca notebook, traz computador e troca. Chegando, gente, semana que vem a gente passa esse filme, porque hoje não deu para passar o filme por falta dessa situação. Entendeu? E agora eu estou vivendo uma situação aqui que eu estou indo de uma sala para outra carregando apenas meu pincel, né? E aí eu vou chegar, o material que, da forma que eu estou apresentando para vocês aqui, esse slide está tudo já na minha base de dados, no meu drive, né? Tá publicado no meu blog, chegando o acesso à internet no computador, que tem em todas as salas aqui agora, não sei se vocês estão sabendo disso. Então toda sala tem aqui um data show, tem aqui um computador conectado na internet, eu pego o material e dou a aula, né? E pego o material que eu preciso para dar aula. Entendeu? Então, essas alterações que nós temos aqui agora, por conta dessas alterações, nós podemos interromper nossas aulas lá no dia 17 de março de 2020 e continuamos tendo aula, né? Em agosto para frente, continuamos tendo aula do ano passado, tendo aula presencial por meio da tecnologia. Né? Todos os dias, todas as semanas, nós estávamos nos encontrando aqui, né, tendo aula, e até agora nós estamos nessa condição ainda. Né? Então, tem pessoas, agora vamos pensar na evolução do espírito na história que nos traz liberdade. Tem pessoas que ainda estão pensando que só se aprende presencial na escola. E essas pessoas não aproveitaram nada desse tempo de aulas online que nós tivemos. Mas tem pessoas, e vocês sabem disso, e vocês me corrijam se eu estou errado, tem pessoas que se desenvolveram muito melhor do que se elas estivessem aqui na sala de aula. Né? Tiveram muito mais possibilidades e condições e situações que se desenvolveram muito mais. Então, o que deixa claro isso para a gente? Conforme Hegel. Nós estamos tudo falando aqui conforme Hegel. Então, a história, né, faz com que o desenvolvimento da racionalidade nos traz liberdade. Mas se não tiver o desenvolvimento da racionalidade, nos traz prisão. Né? Nos traz prisão, porque não tem a evolução. A coisa não acontece daí. Só uma perguntinha para me seguir esse ponto aqui, esse exemplo, e liberar para vocês que querem falar qualquer coisa. Né? Para quê? Qual é o objetivo de estarmos fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora? Nós somos obrigados. Quem poderia me dizer? Para que nós fazemos aquilo que nós estamos fazendo aqui agora? Eu respondo para vocês. É para a gente não ter que fazer isso aqui novamente. Vocês concordam comigo? Para que nós estamos fazendo isso aqui agora? Estamos estudando essa aula de filosofia, é a aula número 25 aí do ano, né? No meio de 40,
já é a aula número 25. Para que nós estamos tendo essa aula aqui agora? Para nós não termos que tê-la novamente. Concorda ou não concorda comigo, gente? Para que eu estou fazendo o ensino médio? Para não ter que fazer de novo o ensino médio. Aí, com isso, você pode entrar na faculdade. Mas para entrar na faculdade, tem que ter passado pelo ensino médio. Aí, está vendo que a história e a evolução da consciência te traz liberdade? À medida que você passa por isso aqui, te deixa livre disso aqui. E te abre possibilidades para que você vá além, né? Você vai para a faculdade, estuda bem a faculdade, para você se qualificar, para você ter habilidades e para você ficar livre da faculdade. Aí você entra no seu mercado de trabalho, aí você pode ter um perigo lá. Lá pode ser, vocês já pensaram na instituição que eu falei para vocês, que quanto mais você aprende a fazer alguma coisa, você continua fazendo? Você tem que fazer a mesma coisa? Repetir sempre? Né? Então vai pensando, eu não vou falar não para não falar que eu causo intriga, né? Mas o trabalho não é a coisa que eu estou pensando, não, mas o trabalho pode ser isso. Entendeu? Mas tem outra resposta que é mais assim comum para vocês aí. O trabalho pode ser se tem um trabalho que aprenda, você começa tendo que mexer com isso. E vai mexendo com isso e só mexe com isso, só mexe com isso, só mexe com isso. Você não consegue. E quanto mais passa o tempo, mais você está mexendo com isso e você não percebe evolução. Se você não percebe evolução, naturalmente você não tem liberdade. Né? Você não tem liberdade. Agora, se é um trabalho que você trabalha com isso, e depois te põe você para trabalhar com isso, aí você então domina já as duas realidades, aí põe você para mexer com isso também, aí você vai amplificando, aí pode ser, dependendo da sua capacidade evolutiva racional, pode ser que você vai então galgando, né? Naquela escada, você vai então chegando na condição absoluta. Na condição do espírito absoluto, que é a condição da liberdade, que se dá por meio da evolução da racionalidade que você tem. Isso conforme Hegel, entendeu? Então, não sei se está claro os exemplos que eu tentei dar aqui, mas a questão, olha só, transformação percebida pelas contradições. Então, o que foi a sacada do ano passado? Olha, coronavírus está aí, está matando, né? E para que a gente evite o contágio, tem que ficar isoladamente socialmente, social isoladamente, né? Beleza. Então não pode ir para a escola. Agora, os meninos precisam aprender. Então, não pode ir para a escola, é a tese, os meninos precisam aprender, é a antítese. E agora, isso é uma contradição, né? Precisa aprender, e até então eu sei que aprender é na escola, presencialmente, né, com o professor e aluno ali dentro da mesma sala, mas eu não posso ir para a escola, mas preciso aprender. E agora? Qual foi a saída? REAMP, regime de aulas, eles até mudaram, né? Aulas não presenciais. Oi? Só que aí logo depois eles viram que não era bem assim. Aí trocou, deixou a mesma sigla, mas aí mudou o nome, passou para regime de aulas presenciais por meio de tecnologia. Né? Aí foi essa questão que mudaram nas resoluções do Conselho Estadual de Educação, para a coisa não ficar assim tão complicada, porque estava tendo, né? Em muitos lugares estava tendo a aula presencial, você e eu aqui nesse mesmo horário, né? Se olhar aí no relógio, são 8h35 e estamos juntos aqui, presentes, né? Presentes. Mas por meio de tecnologia. A comunicação não está sendo uma comunicação direta, está sendo intermediada pela tecnologia. Aí. Então, essa contradição fez com que nós alterássemos a nossa forma de aprender, a nossa forma de nos encontrar, a nossa forma de estudar, entendeu? E essa alteração pode muito bem ter nos tornado melhores nesse processo, a ponto que eu estava falando do terceiro A agora. O menino estava reclamando, professor, mas eu vou ter que pegar a tarefa no GR8. Eu falei, lá no GR8 está lá o formulário, você responde, envia para o portfólio. Tá? Eu falei, não, mas eu estou vindo para a escola para fazer a tarefa. É aqui na escola. Eu falei, pois é, eu te garanto uma coisa. Nunca mais, na história da educação, vamos voltar para aquelas tarefinhas impressas, daquele jeito ali, fazer vistinha, essas coisas. Não vai ter mais sentido isso. Né? Por quê? Porque nós já nos adaptamos a uma nova forma. E aí que é aquela questão, viu, Emily?
Porque essa alteração que deu na história nossa, aqui nesse momento, é uma alteração que vai influenciar a geração inteira. Entendeu? Então, tem meu filho de quase 4 anos de idade, então ele conversa com a professorinha dele lá da creche pelo celular e faz as tarefinhas, e envia a tarefinha, já sabe, vai buscar minha tarefinha, vai entregar minha tarefinha, entendeu? Então, você já tem toda essa situação que já está alterada, entendeu? Que eu estou estudando, eu tenho professora, mas eu estou na minha casa, né? Então, ou seja, é uma alteração que fica impregnado na história e que para alguns garante evolução, ou alguns, vamos dizer, a maioria garante a evolução, e alguns ficaram parados e cancelaram o ano 2020, o ano 2021, e está parado. É online, a gente não aprende, vamos esperar o presencial. Só que esses que não evoluíram, pensando em Hegel, são aqueles que vão vir para o presencial e fazer a mesma coisa que fazia antes do online, que é nada, é ficar estacionado do mesmo jeito, sempre, né? E aí a questão é o sistema, mas na verdade é a própria atitude, é a própria consciência racional, consciência de liberdade. Então, pensando nessa questão aqui, gente, olha, por que eu faço uma coisa, por que eu faço o que eu faço agora? Para mim ficar livre daquela coisa, para mim poder, com ela, desenvolver tantas outras coisas que essa pode me garantir. É esse ponto aqui do último slide que eu planejei para a gente trabalhar aqui hoje, certo? Então, veja bem, Hegel pensa a história como base em um princípio da liberdade, que funciona como critério evolutivo. Aí eu perguntei para vocês, né? Você tá evoluindo? A pergunta é, agora, você está mais preso ao que você fazia ou você está mais livre disso? Entendeu? Quando eu fui tocar violão pela primeira vez, quando eu tinha 15 anos, então eu tinha as revistinhas que a gente comprava nas bancas de revista, nas banquinhas aí, e tinha lá a música, tinha um símbolo da nota que tinha que fazer lá, a cifra, né, o E, que significa Mi, o D, que significa Ré, e aí lá embaixo tinha o desenho de um braço do violão, com o número dos dedos e aonde eu colocava os dedos naquela cordinha do violão lá. Então, eu tinha que olhar aquilo ali, aprender a fazer a posição e tocar. Mas você sabe tocar tal música? Não, eu não tenho essa revista ainda, né? Não, eu não sei a cifra dessa música ainda. Então, até agora, é aquela coisa. Então, hoje, eu já conheço os acordes. Eu não preciso do desenho lá para me fazer o acorde. Então, eu me libertei disso. Me libertei do desenho do braço violão com a posição. Então, eu posso dizer que eu evoluí nesse ponto. Algumas músicas, eu escutando, eu dou conta de tirar o som no violão ali, o tom exato da música. Não preciso de olhar na cifra. Então, nesse ponto, eu evoluí nessa questão. Entendeu? Então, teve evolução na medida em que eu me tornei livre daqueles aspectos, daqueles elementos que fazem parte daquela atividade. Entendeu? Mas, infelizmente, nós temos situações, né, que os povos conseguem a liberdade em grau mais elevado quando evolui na história. Mas tem gente que não evolui na história. Tem gente que simplesmente começa a fazer uma coisa e vai morrer fazendo aquela coisa, e qualquer outro que faça aquela coisa diferente perto dele, ele vai se irritar, vai ficar bravo, vai dizer que está errado, e nesse sentido aí. Entendeu? Então vai ficar essa coisa aí, para vocês pensarem, né? E se vocês puderem colocar, anotar aí, o que nós fizemos, que não vamos continuar na aula que vem? É aquilo que eu coloquei no início, a ideia é que, olha, a diferença entre o Zeitgeist e o Volksgeist nós não entramos ainda, certo? Nós estamos ainda em preparação aqui conforme o Hegel mostra para a gente aí. Se vocês puderem escrever isso aí, semana que vem a gente então continua nessa discussão. Tudo bem? Então, vamos encerrando por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, professor. Tchau, tudo bom. Amém.